Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a Val. A gente está aqui para fazer mais uma noite de estudo sobre mediunidade. Estamos agora no programa 2 do livro Mediunidade, Estudo e Prática. Vamos, então, para o módulo 2 também, a partir de hoje, para poder, então, dar continuidade a esse estudo. Esse livro, ele fala mais da questão prática, efetivamente, sobre a mesa mediúnica, as regras que têm que ser feitas, para que um centro espírita, então, possa realmente fazer a realização da mesa mediúnica com responsabilidade. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Jesus, pedindo a Deus, aos nossos mentores, que possam estar conosco em todos os momentos dessa live, que possam estar nos protegendo, nos conduzindo, abrindo os nossos canais de entendimento, para que tudo que realmente seja necessário para a nossa vida diária possa ser compreendido aqui e agora. Assim é, que assim seja. Me coloco à disposição da espiritualidade como instrumento para que tudo funcione da melhor maneira possível. Então, aqui a gente tem o módulo 2, Mecanismos da Mediunidade, organização da reunião mediúnica no plano espiritual. Né? Então, dimensões espirituais da reunião mediúnica. Saneamento do ambiente físico, assistência à equipe de trabalhadores encarnados, instalação de barreiras espirituais e magnéticas de proteção, atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Então, tudo isso é feito também, a gente viu no módulo anterior, o que nós encarnados precisamos fazer. E tudo isso também é feito pela dimensão espiritual. Eles fazem um saneamento do ambiente. Como assim? Retirando energias indesejáveis que estejam naquele ambiente, retirando tudo que possa ter de resquícios, né? O André Luiz chama de larvas espirituais, de micróbios espirituais que possam ter naquele ambiente, fazendo com que o ambiente fique sano, para que a reunião possa acontecer da melhor maneira possível. Da assistência à equipe de trabalhadores, né? Quando o médium entra no centro espírita, ele já recebe aquele banho de luz, ele já recebe aquele passe, né? Quando ele entra na sala para poder fazer a mesa mediúnica, já recebe toda essa assistência necessária para que ele acalme, para que ele vá se concentrando, para que ele vá se acalmando dentro dos processos todos que vão acontecer dali para frente. Instalação de barreiras espirituais e magnéticas de proteção. Como nós vimos, né, nos encontros anteriores, existem guardiões no centro espírita. Isso também é falado no livro Nos Domínios da Mediunidade. Esses guardiões são como se fossem realmente seguranças, né, do lugar, para que nada interfira naquela reunião, nenhuma interferência ocorra, nem do lado espiritual, nem do lado aqui de nós encarnados. Então, eles colocam essa barreira espiritual e magnética de proteção em torno da mesa mediúnica. Por isso que é importante nenhum médium sair, de repente, da mesa, porque quebra aquela harmonia que foi colocada ali na mesa, com essas barreiras espirituais, com tudo isso. Então, é muito importante que a gente não faça nenhum movimento brusco, né? Levantar, andar até lá. Até mesmo a pessoa que está coordenando, administrando a mesa, ela precisa também ter essa concentração. Por isso que não é necessário o administrador da mesa, por exemplo, para dar um passe ou para acalmar uma situação, ele sair da mesa, ele levantar da mesa para poder chegar na pessoa. Isso pode ser feito à distância, né? À distancinha, porque a gente está tudo ali na mesma mesa. Então, pedir ao mentor da própria pessoa, fazer com que todas essas vibrações aconteçam, ocorram, pedir aos médiuns, por exemplo, de sustentação, que imponham as mãos levemente à direção da pessoa que está precisando de um passe, enfim, tem várias maneiras de fazer, porque não tenha movimentos muito bruscos na mesa para não interromper essa barreira espiritual e magnética. Nem pessoas de fora, por isso que não pode chegar atrasado, né? Porque tudo está ali sendo programado para acontecer de uma maneira harmônica. Então, isso é feito também pela espiritualidade, pelas dimensões espirituais. Eles estão ali
apostos e sabendo tudo que está acontecendo no nosso pensamento, né? Existe aí, a gente viu no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, um aparelho que eles usam, um psicoscópio, que eles, é tipo um óculos que eles colocam e veem a pessoa, todos os sentimentos que ela está por dentro, todas as coisas que estão passando pela cabeça dela, tudo que está acontecendo com ela é visto. Então, assim, por exemplo, aquele médium chegou muito agitado, com pensamentos muito barulhentos, tudo vai ser feito para ele ficar calmo, para ele ficar tranquilo. Essa assistência da equipe vai ajudar nesse sentido, para que ele possa, então, estar durante o processo da mesa mediúnica e também quando ele sair dali, equilibrado o suficiente para poder trabalhar dentro daquela perspectiva, daquela proposta. E daí vem o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Esses espíritos, eles já vêm, a espiritualidade já coloca eles como se fosse uma fila, né? Por vez, para serem atendidos ali. Muitos são atendidos com a psicofonia, ou seja, o médium ouve e transmite o que o espírito vai falar. Outros são atendidos somente com ectoplasma. Então, os médiuns de sustentação vão ajudar nessa perspectiva, e os outros também, que não estão trabalhando ali na psicofonia. Outros são atendidos por psicografia, outros são atendidos por desenhos que a pessoa faça durante o processo lá da mesa mediúnica. Então, assim, nem todos vão ser atendidos por psicofonia. Muitos precisam somente do ectoplasma ali dos médios para poder fazer o trabalho e poder ser, então, auxiliado. Agora ele vai trabalhar cada uma dessas partes aí. Saneamento do ambiente físico, limpeza ativa, espécie de faxina, que retira os resíduos poluentes do local da reunião mediúnica. Aquilo que eu falei, as energias de baixa vibração que possam estar acumuladas ali, as larvas, micróbios espirituais que possam estar ali, tudo aquilo que vai ser um impeditor para que tudo aconteça de uma maneira harmoniosa na reunião. Ionização da atmosfera do local da reunião mediúnica, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Por meio da ionização, retiram-se da atmosfera os fluidos e formas de pensamento negativos, eliminando ou neutralizando a ação de agentes poluidores, quais sejam larvas e micróbios que interferem diretamente na qualidade do atendimento dos espíritos enfermos. André Luiz deixa muito claro isso, né? Que existem essas larvas, esses micróbios, existem gosmas, né? Dependendo do ambiente que estejamos, existe tudo isso, e nesses ambientes muito perniciosos, isso, se a gente tiver com uma vibração muito baixa, isso pode atingir a gente. Sempre lembrando do livre-arbítrio, da questão da evolução, da nossa vibração, está sempre ativa, está sempre em alta. Quando a gente consegue manter esse padrão vibratório em alta, nada vai chegar próximo da gente para atingir a gente, não. A gente vai conseguir se manter em contato com a espiritualidade superior, e aí esses larvas, micróbios não vão interferir na gente. Mas no caso da reunião mediúnica, eles podem interferir na reunião, né? na harmonização da reunião. Um e o outro ir ali nas comunicações, porque vão vir espíritos desequilibrados para serem atendidos. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso também. Proteção espiritual e magnética. Os trabalhadores do plano espiritual fazem dimensões magnéticas na sala de reunião, utilizando longas faixas fluídicas destinadas à obra de preservação e vigilância, a fim de limitar a zona de influenciação de espíritos não sintonizados com propósitos elevados. Então, é aquilo que a gente viu, né? Faz-se uma barreira com esses seguranças, vamos botar entre aspas aí, espirituais. E eles vão impedir aqueles espíritos que gostariam de atrapalhar de se misturarem ali na mesa mediúnica e de interferirem de alguma forma. Então, ali a gente tem uma imagem, né? Pavilhão ou gabinete assistencial, a mesa de reunião, edifício do centro. A gente tem ali as bolinhas, né? Olha lá. Pavilhão assistente o ambiente, o gabinete assistencial, espiritual, a mesa mediúnica,
né, nossa lá, que a gente está sentadinho, e o edifício do centro. Aí aqui na faixa 1, que é essa faixa azul, barreira magnética de isolamento e proteção dos componentes da mesa e das entidades admitidas na reunião. Então, existe aqui, ó, em torno da mesa e desse pavilhão do gabinete lá assistencial, essa barreira. Na faixa 2, que é essa verdinha aqui, barreiras de vigilância e controle de entidades situadas no recinto, fora da faixa 1. Então, a gente tem também os outros seguranças espirituais que vão trabalhar nessa vigilância desses espíritos que possam estar circundando no centro. Lembrando, né, gente, entra muita gente lá no centro para assistir palestra, para ir para outros cursos, além da mesa mediúnica estar funcionando. Então, são vários ambientes dentro do centro espírita que vão estar funcionando ao mesmo tempo, não somente a mesa mediúnica. Então, de lá também podem vir interferências. Então, é necessária essa barreira aí para que isso não aconteça. E na faixa 3, que é essa grandona aqui, azul clara, ó, barreira localizada ao redor do edifício da reunião, proteção contra entidades desordeiras, né? Então, isso aí pode chegar com pessoas que estão na rua, com pessoas que não estão nem aí para o centro, né? Que não estão nem lembrando que tem centro espírita ali, mas essas entidades, por exemplo, podem fazer com que essas pessoas comecem a fazer gritar na rua, de brincadeira, empurrando um ao outro, fazendo brincadeiras desnecessárias, gritando coisas desnecessárias, e isso pode influenciar e atrapalhar a reunião. Mesmo que isso aconteça, com essas barreiras, é como se aquilo não chegasse aos nossos ouvidos e a reunião fluísse normalmente. Mas é impedido que isso também aconteça. Então, reparem como que a espiritualidade prepara esse momento para que a gente possa negligenciá-lo, né, com a nossa, às vezes, falta de compromisso de estar ali na mesa mediúnica. Se nós fomos escolhidos para estar ali, precisamos ter esse compromisso, assim como temos no nosso trabalho, em todas as outras nossas atividades. É necessário que a gente tenha esse compromisso e que a gente, então, leve esse compromisso a sério, para que as coisas possam acontecer de uma maneira significativa. Porque tudo é preparado com antecedência para que nós possamos chegar lá com segurança e realizar os nossos trabalhos com segurança. A espiritualidade está sempre atenta a esses médiuns que, por caridade, doam o seu tempo, doam a sua mediunidade para estar a serviço. Lembrando, a gente já estudou sobre isso, os médiuns escolhidos não são aqueles que, às vezes, têm as capacidades mediúnicas mais afloradas, que desenvolvem a vaidade em cima disso. Os médiuns escolhidos são aqueles que, às vezes, não têm essas faculdades mediúnicas tão afloradas, mas que se empenham no estudo e que fazem desabrochar de si mesmo coisas que, às vezes, nem estava nele, mas aquilo foi evoluindo, foi sendo trabalhado por conta do conhecimento, né? Vamos repetir mais uma vez o que o Kardec falava. Espíritas instruí-vos, através da instrução você alcança a moral. Então, se o médium é muito aflorado e ele não estuda, ele não desenvolve a moral em si próprio. Se ele é muito aflorado e desenvolve o estudo e procura buscar e procura estudar e se aprofundar, ele vai ser cada vez mais um benfeitor dentro do grupo. Se o médium não tem as faculdades mediúnicas tão afloradas e começa a estudar, isso vai aflorando cada vez mais nele, ele vai ser também um objeto de utilização da mediunidade para estar a serviço. Então, tudo depende da maneira como a gente leva com seriedade esse trabalho. É um trabalho tão importante quanto o nosso trabalho no nosso dia a dia para prover o nosso lar. É um trabalho de caridade, né? Assim como eu já expliquei, como as pessoas vão fazer a doação de cestas básicas, vão fazer a doação de alimentos na rua, vão fazer a doação, jantas, né, sopas, faz a doação de roupa, trabalhos de caridade importantíssimos. Não menos importante do que o trabalho na mesa mediúnica, que é um trabalho também de caridade, tão importante quanto, certo? Então, a gente precisa ter isso bem em mente.
é um trabalho de caridade. Nós estamos doando ali as nossas capacidades mediúnicas, aquele nosso tempo, para poder, então, estar a serviço da espiritualidade superior. Proteção espiritual e magnética é o próximo tópico. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui, para ficar melhor. Ó. Nos menores detalhes, a nobre supervisão dos benfeitores. Então, essa proteção espiritual e magnética vai acontecer nos menores detalhes. E os benfeitores espirituais, eles vão estar supervisionando tudo. Lembrando do psicoscópio, que é aquele aparelhinho que eles põem para poder olhar como nós estamos, né? Como estão as nossas vibrações, e eles vão trabalhando aquilo com energias positivas para poder ir acalmando, e a gente vai ficando tranquilo. É muito passe, é muita energização que a gente recebe no momento de ir à mesa. Então, o que a gente entende? Que a gente está a serviço, a gente está ali prestando caridade, mas a gente também está sendo ajudado. Então, existe uma contribuição muito grande para o médium que trabalha na mesa mediúnica. Por isso que não é necessário ter desgaste, porque a espiritualidade está toda ali, ó, protegendo a gente. Então, é desnecessário essa coisa, sair cansado, sair com isso, sair com aquela dor, sem plasmar isso para a nossa existência. Isso não pertence a nós. Então, deixa com quem pertence. Nós somos instrumentos, somente. Né? É igual a um copo em que você coloca lá a bebida, o refrigerante, você bebe e pronto, o copo ficou limpinho. Tem que ficar limpinho. Né? Não pode ficar com resíduos daquilo que aconteceu com a gente. Né? Então, lava de novo o copinho. Como que é lavar? É a espiritualidade jorrando essa luz na gente, lavou, magnetizou, estamos prontinho. Não precisa ficar com nenhum resquício do que aconteceu na mesa mediúnica. Tudo em ordem, o serviço e a simplicidade. Então, é muito importante isso, esse entendimento que nós estamos a serviço. Né? Sem vaidade de que eu sou o poderoso da mesa mediúnica, eu sou o que recebo mais, eu sou o que faço mais, eu sou o que mais. Não tem mais. Na mesa mediúnica, todos os componentes são importantes. Todos foram escolhidos pela espiritualidade superior. Todos estão ali para cumprir o seu papel. Então, é simplicidade, estou a serviço. O que tiver de ser feito e que eu puder contribuir, estou a serviço. Estou aqui por pura contribuição, por pura caridade, porque a vaidade tira essa vaidade negativa, né, de se achar melhor do que todo mundo, tira a caridade do serviço, tira a compaixão do serviço, a benevolência do serviço. Então, é muito importante a gente estar com esse espírito de simplicidade. Barreiras magnéticas e os equipamentos de proteção são instalados para evitar ações inoportunas de espíritos não sintonizados com os propósitos elevados. Então, a gente não sabe, mas existem muitos equipamentos de proteção também para poder nos amparar na hora da mesa mediúnica. O centro espírita físico, ele tem uma composição que a gente vê, mas existe a composição do centro espírita espiritual. E é isso que eu tenho, assim, tem vindo muito para mim, que essa composição espiritual do centro espírita está sendo reestruturada. E esse momento em que a gente não está indo ao centro espírita, está sendo importante para que toda essa reestruturação seja feita. Quando nós voltarmos aos serviços presenciais no centro espírita, nós vamos encontrar um local inteiramente renovado espiritualmente. Coisas novas, que não são vistas pelos nossos olhos humanos, vão estar disponíveis ali para que tudo possa ocorrer de uma maneira ainda mais harmônica do que antes. Então, quando entrarmos no centro espírita daqui para frente, a gente tem que entrar ainda mais com esse espírito de simplicidade, de amor e de serviço mais aflorado em nós, porque eles estão preparando o centro espírita para nos receber de uma maneira ainda mais bacana, né? Nada é por acaso, nada é em vão, nada é feito de maneira equivocada pela espiritualidade superior. A ação positiva e disciplinada do pensamento dos benfeitores espirituais, mantida sintonizada no bem e no amor ao próximo,
fornece elementos poderosos, garantidores de harmonia do trabalho. Então, essa ação positiva, esses pensamentos positivos, né? Por isso que é muito importante a gente fazer uma oração no início, né, da nossa reunião, e geralmente o administrador da mesa fala: vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, à espiritualidade superior, para que possamos entrar em sintonia com eles, né? É lindo isso. Então, é muito importante que os nossos pensamentos sejam assertivos, sejam positivos, sejam de benevolência, sejam de simplicidade, que nós estejamos ali para realmente ter aquele tempo de caridade, de pura doação, sem nenhum conceito ou preconceito estabelecido. É pura doação. É lindo saber de tudo isso. É lindo saber o quanto a gente é protegido dentro da mesa mediúnica. É lindo saber o quanto a espiritualidade cuida de nós nesse momento, e não só nesse momento, né? Mas nesse momento que a gente está a serviço, a gente é tratado como um rei, como uma rainha dentro da mesa mediúnica, com toda a proteção do mundo, para que nada aconteça. Por isso, repito, não precisamos sair da mesa com nenhum tipo de desgaste. A gente pode sair pleno, né? Com aquela gratidão pelo dever cumprido. Eu acho que esse é o melhor sentimento para sair da mesa mediúnica. Portanto, de tudo isso que a gente recebe, é lindo demais. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, à feição de descargas elétricas. Muito bonito tudo isso. Assistência aos espíritos necessitados de auxílio. E quando começa a assistência, né, o que ocorre? De que maneira a espiritualidade superior trabalha? Espíritos sofredores só são trazidos à reunião mediúnica após auxílio preliminar, conduzidos por espíritos socorristas. Reparem isso, né? Esses espíritos não são escolhidos aleatoriamente na hora da reunião. Eles são, se tem lá, na hora da reunião, na palestra, algum espírito sofredor que vai precisar de amparo e que aceita esse amparo, ele é levado pelos socorristas para algum lugar, preparado para numa próxima mesa ser trabalhado ali. Não, de repente, nem naquela mesa nossa ali, mas numa próxima mesa, num outro dia da semana e tal. Para aquela reunião, já tem os espíritos pré-determinados para poder, então, serem socorridos por aqueles médiuns que estão ali, pela energia daqueles médiuns que estão ali. Isso é muito importante também, a energia do espírito necessitado ser compatível com a energia do médium que está ali, para que ele possa ter aquela condução eficiente para aquele momento. Então, isso é muito importante. Recebem atenção e cuidados permanentes de espíritos benfeitores. Eles vão estar sendo sempre cuidados, vão estar sendo conduzidos pelos espíritos benfeitores. Na reunião mediúnica, há uma atmosfera ambiente, um centro definido, para o qual convergem todos os pensamentos do grupo, de desencarnados e encarnados. E tudo isso é feito naquele momento do magnetismo anterior, daquela proteção que a gente viu. Então, o ambiente é todo preparado, inclusive a acalmar os médiuns, acalmar, né? Baixando aquelas sensações ruins, deixando-se levar as sensações de benevolência, de benfeitoria, tudo isso. Então, essa atmosfera ela vai ocorrer com a ajuda da assistência dos espíritos. Esse centro abrange vários reservatórios de plasma sutilíssimo, utilizado pelos arquitetos da vida espiritual. Forças mento-neuropsíquicas manipuladas para revitalizar espíritos sofredores. Então, nós somos ali como instrumentos, estamos a serviço. Estamos doando nosso ectoplasma, porque só assim os espíritos que estão em sofrimento conseguem reconhecer e visualizar algo que seja mais próximo deles. Mas esse trabalho de revitalização não é feito por nós, é feito pela espiritualidade superior, que está ali para poder trabalhar e revitalizar os espíritos sofredores. Os arquitetos espirituais manipulam a matéria mental necessária à formação de quadros educativos.
Então, dentro da mente dele, já vai passando quadros mentais educativos para que eles possam, então, fazer essa passagem, né, do que eles estão, daquele mundo de sofrimento, daquele mundo de ilusão que eles estão embebidos e ali mergulhados, para o mundo espiritual, efetivamente, que vai se tornar a realidade deles dali para frente. Espíritos, almas sofredoras, são portadores de desarmonias, variáveis em número e grau. Então, alguns chegam muito nervosos, outros chegam falando que não querem aquilo, outros falando que querem a liberdade. E aí, o espírito, o irmãozinho, que é o condutor da mesa, ele precisa ter bastante tato para lidar, bastante firmeza e docilidade. Então, ele tem que ter as duas coisas, firmeza e docilidade para lidar com aquele espírito. E o médium que está ali fazendo a recepção dele precisa controlar-se para que sejam emitidas somente as mensagens de uma maneira também que não choque, que não agrida as pessoas que estão na mesa. Né? Nós não podemos deixar o espírito fazer o que ele quer. Quem são os condutores somos nós. Nós estamos dando permissão para eles se comunicarem através de nós. Então, isso tem que ser feito de uma maneira dócil. A gente pode falar, ele está nervoso, ele está querendo falar algumas coisas que não são convenientes, mas a mensagem que ele quer passar é essa, a gente traduz a mensagem, sem nos exaltar, sem levantar, sem fazer movimentos bruscos e com as palavras mais doces possíveis, para não romper a harmonia que existe ali. Os selecionados revelam a dor que trazem no íntimo: rancor, violência, agressividade, mágoa, medo, tristeza, angústia, arrependimento, apego. Pede Emmanuel, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados. É essa a sensação que a gente tem ao trabalhar na mesa mediúnica, de a gente estar auxiliando pessoas que estão cegas, né? Cegas para aquela realidade que elas estão vivendo naquele momento da vida delas. Pessoas que não estão ainda com essa visão do que realmente aconteceu com elas estão ainda perdidas. Então, esse trabalho de caridade ele é muito bonito, porque ele vai tirar as pessoas de um sofrimento que no tempo da Terra pode estar durando aí 10 anos, 100 anos, 200 anos, a gente não sabe quanto tempo aquilo pode estar durando. E com o nosso trabalho de amor, a gente consegue fazer esse socorro desses amiguinhos. Assistência espiritual à equipe mediúnica no plano físico. Os trabalhadores no plano espiritual não descuram do amparo aos membros da equipe encarnada. A todo momento, eles estão atentos. Os nossos mentores também são orientados e são guiados para esse trabalho, para que eles fiquem atentos a nós. Eles são aqueles que cuidam de nós. Então, eles ficam o tempo todo ali cuidando. Nós não temos um mentor apenas, temos mais de um. Então, esses mentores vão trabalhar em funções diferentes no centro, na mesa mediúnica. E um ou dois vão ficar cuidando de nós, com certeza. Além, né, dos outros lá que estão no amparo geral, estão sempre supervisionando para ver se está dando tudo certo. Nunca improvisam, porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes. E quando algo ocorre que não está previsto, existem alternativas providenciais que impedem os desequilíbrios no grupo. Então, tudo é feito de uma maneira planejada, tudo é feito de uma maneira organizada, para que não acontecem imprevistos, mas se caso acontecerem, isso possa ser rapidamente resolvido. Então, eles estão sempre muito atentos, por isso, mais uma vez eu repeti, não há necessidade do médium se sentir esgotado, desgastado com esse trabalho na mesa mediúnica. Vamos para o próximo tópico aqui. Opa, estou aumentando ao invés de diminuir. Então, equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Então, a gente viu o amparo que eles dão, agora vamos ver quais são os aparelhos que eles utilizam para nos auxiliar. Deixa eu botar mais retinho aqui.
Objetivo: beneficiar os espíritos encarnados e desencarnados necessitados de auxílio. Alguns recursos tecnológicos são usuais nas reuniões mediúnicas e outros só são instalados ocasionalmente em reuniões específicas. Então, quais são esses aparelhos? Aparelho magnético de contato mediúnico, aparelhos de condensação do oxigênio, condensador ectoplásmico, psicoscópio, que eu citei ainda há pouco, amplificador de voz, aparelho de comunicação com encarnados, aparelho para emissão e recepção de mensagens. Isso está lá no pavilhão do gabinete assistencial. Esses aparelhos estão todos lá. Lembra da imagem que a gente viu anteriormente? Esse pavilhão, ele é espiritual, ele fica ali próximo à mesa mediúnica e contém todos esses aparelhos espirituais. Por isso que a mediunidade praticada dentro do centro espírita, ela é muito mais segura, porque tudo tem essa orientação e tem todo esse aparato para poder proteger o médium. Então, se a gente quiser fazer isso fora do centro espírita, é muito, muito, muito preocupante, porque a gente não vai ter toda essa proteção. E muitas vezes a gente pode aí ser obsediado por alguns espíritos que não querem, né, a nossa evolução, e isso causar problemas para a gente. E para quem a gente está atendendo fora do centro mediúnico, fora do centro espírita. É muito importante que a gente não tente fazer isso fora, que a gente tenha essa consciência de fazer lá. Então, se alguém pede um auxílio, hoje tem trabalho no centro, vai lá. Lá é o lugar, porque tem todo esse aparato para poder ser contribuição. E nós, muitas vezes, não temos esse preparo para esse atendimento. Também existem leitos, padiolas, medicamentos, utensílios médicos, né? Em muitos atendimentos que eu fiz, e como administradora da mesa, eu não sei porquê, mas vinha na minha cabeça, claro, né? Tinha lá o mentor, né, me ajudando, falava: olha, eu vou te dar esse remédio, toma esse copo d'água com esse remedinho aqui que vai ajudar você. Muitas vezes vinham, a gente falava, né, estão vindo ali dois enfermeiros, eles vão cuidar de você, aí colocavam na maca, usavam alguns utensílios, e, enfim, é uma coisa muito, muito, muito linda que acontece ali, a gente não tem noção. Às vezes a gente tira aquele irmãozinho desencarnado daquele ambiente e leva para ambientes gostosos, né? Olha, a gente está aqui, às vezes acontece isso, né? Você está vendo esse verde? O que você está vendo? Que lugar a gente está? Aí o próprio espírito vai mostrando o lugar que está, né? Aí você vai, olha lá, no fim daquela rua, a gente caminhando por aqui, ou se o espírito estiver muito debilitado, estiver doente, estiver com algum ferimento, eu te coloco aqui no meu carro, na minha carroça, e vamos andar por essa ruazinha aqui. Lá na frente tem um hospital, aí ele vai visualizando o hospital, vem os socorristas, é muito bonito, né? Então, a gente pensa, quer dizer, que o centro espírita é só aquilo que é feito ali no cimento, nas salas, só que não. Existe todo um aparato espiritual, salas destinadas aos espíritos que estão lá em socorro, macas, remédios, tudo que a gente pode imaginar. E para quem está trabalhando na mesa mediúnica, todos esses aparelhos aí que vão contribuir em cada atendimento que a gente faz, seja esse atendimento psicofônico ou não. Porque, como eu falei, muitas vezes os espíritos são socorridos sem falarem, sem a psicofonia. Existem outros mecanismos para poder também fazer o socorro desses espíritos. Por isso, os médiuns de sustentação, eles precisam ser mais confiantes na mediunidade deles. Porque muitas vezes eu ouço eles dizerem que não faço nada, só fiquei lá. Esse só fiquei lá é muito importante, porque por eles, pelo ectoplasma que eles têm, estão acontecendo trabalhos ali que eles não têm ideia. E eles estão sendo iluminados pela espiritualidade. Então, assim, essa luz, muita luz,
esses passes, tudo isso que a gente recebe ali, isso aí, só ali, né? É lindo demais. Aparelho de condensação do oxigênio. Então, agora ele vai falar de alguns aparelhos que são utilizados aí nos trabalhos. Oxigênio ativo ou ionização. Objetivo: remover as impurezas do ar e destruir micro-organismos nocivos. Lá em Missionários da Luz, André Luiz nos envia, através de Chico Xavier, as informações sobre isso. Não percorreram muitos instantes, e alguns trabalhadores da nossa esfera compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me parecem instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Esses amigos, explicou o meu generoso instrutor Alexandre, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio, e, além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Psicoscópio. O psicoscópio é citado também no livro Nos Domínios da Mediunidade, aparelho dedicado a minúsculos ou poucos gramas, utilizado pelos trabalhadores espirituais para analisar as vibrações dos encarnados. Então, eles vão olhar por esse aparelho para os encarnados e vão identificar quais são as vibrações, para poder ir harmonizando, né? E trabalhando essas vibrações para que elas se transformem em vibrações positivas. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade de efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. Utiliza recursos semelhantes à radiografia ou raio-x. Condensador ectoplasmático. Tela de gaze tenuíssima, em torno de 1 milímetro quadrado. Projeta imagens provenientes da mente dos trabalhadores de ambos os planos da vida. Tem alguns médiuns da mesa que são videntes, então eles começam a ver cenários. Eu estou vendo um lugar assim, que está pegando fogo e parece que tem pessoas gritando lá dentro. Quando ele fala tem pessoas gritando lá dentro, um outro médium da mesa recebe esse espírito sofredor que está ali no meio daquele fogo. Então, essas imagens, elas são projetadas por esse condensador ectoplásmico, para que esses médiuns videntes possam, então, visualizar a situação e o outro médium psicofônico possa lá socorrer aquela pessoa que está lá pensando que ela já morreu, ela já desencarnou, o corpo físico não existe mais, mas ela ficou naquele looping do incêndio, sem entender que houve o desencarne. E aí há o socorro. Capta emanações radiantes, físicas, perispirituais e psíquicas e reproduz, na forma de imagens, acontecimentos relacionados à vida pregressa do espírito com quem se dialoga. Aí é outra coisa que pode acontecer. Por exemplo, o espírito está muito rebelde, falando que fulano traiu, que fulano fez isso, fez aquilo, então que ele merece sofrer, e por isso que ele está atrás daquele fulano, porque aquele fulano fez com a vida dele se transformasse numa tragédia, e ele, às vezes ele até sabe que desencarnou, então ele desencarnou por causa desse fulano, por causa das coisas que esse fulano fez. Aí vem essa emanação dessas imagens espirituais para a pessoa que está administrando a mesa e mostra que, numa vida anterior, quem fez isso
foi o reclamante, com aquele que ele estava obsediando agora. Então, aquilo estava sendo uma bola de neve, um obsediando o outro, vida após vida. E naquele momento, ele toma consciência do que ele fez numa vida anterior com aquela pessoa, e muitas vezes ele não entende. Aí vem uma outra tela mental, mandada pela espiritualidade para o administrador da mesa, que mostra uma vida anterior em que ele teve uma mulher, um filho, mãe, pai, todo mundo que amava, vivia uma vida harmoniosa. E essas pessoas aparecem para poder, então, levá-lo para o mundo espiritual, e isso o acalma. Então, esse condensador ectoplásmico, ele é muito legal por conta disso, porque ele vai ter várias funções na mesa mediúnica, sempre para o amparo e para o socorro daquele espírito que está ali sofrendo. Permite a análise do doutrinador, que recebe as imagens em seu campo intuitivo, auxiliado pelas energias magnéticas do plano espiritual. E o espírito vê essas imagens. Mesmo que o administrador da mesa não veja, o espírito vê essas imagens que estão sendo ali colocadas. E por isso eles vão, então, enveredando por aqueles caminhos e são conduzidos. Até mesmo esses lugares para os quais a gente leva, muitas vezes, são plasmados por essas telas, né, do condensador ectoplásmico. Aparelho magnético de contato mediúnico. Pequeno aparelho instalado por benfeitores espirituais em médios com o espírito de sacrifício e amor ao próximo, que os mantém sintonizados entre si. Espécie de funil de luz. Aparelho magnético ultrassensível com que o médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ele se realiza. Então, são os aparelhos que são instalados nos médiuns que facilitam esse contato mediúnico de socorro aos irmãozinhos que estão aí ainda pairando sem luz pela erraticidade aí, ou pela terra mesmo, efetivamente. Amplificador da voz. Minúsculo aparelho que permite que a voz e as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidos à distância no plano espiritual. Os obreiros da vida em Obreiros da Vida Eterna consta a utilização do instrumento em regiões de grande sofrimento, durante um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. Então, eles servem para poder mostrar que existe socorro para outros espíritos sofredores, que existe essa possibilidade de eles saírem daquelas zonas de sofrimento e pedirem socorro, que existe esse socorro. Então, é para isso que essa amplificação é feita, para que eles possam ouvir que esse socorro é realmente algo que é possível para eles, e que eles possam, então, enveredar por esses caminhos aí, para poder pedir esse auxílio e para ter esse socorro também. Reparem como que a espiritualidade age no socorro de um, trabalhando também pela libertação dos outros, né? É muito bonito esse trabalho. E a gente não tem noção de que tudo isso acontece numa mesa mediúnica. Aparelho de comunicação com os encarnados. Trata-se de equipamento constituído de um grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvidos na parte inferior em longa série de fios, que se ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes, descreve André Luiz em Nosso Lar. A principal finalidade é a comunicação com encarnados, nem sempre situados na região mediúnica, para atender finalidades específicas. É constituída de matéria isolante de energias mentais. Então, ele permite essa comunicação com outros encarnados, para que haja aí um trabalho mais eficiente dentro das mesas mediúnicas. Aparelho para emissão e recepção de mensagens. Recurso tecnológico utilizado no plano espiritual quando se deseja estabelecer comunicação urgente. Citado no livro Sexo e Destino. O aparelho fora utilizado em situação de emergência, durante o atendimento de um encarnado que se encontrava em processo obsessivo. Não conseguia escutar
as minudências do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Cláudio, encarnado em processo de auxílio, e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedir comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade de nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta, que não me alentava. Viria à noitinha, não mais cedo, à vista das inadiáveis obrigações. Então, nesse livro Sexo e Destino, também enviado por André Luiz para Chico Xavier, esse aparelho de emissão e recepção de mensagem foi utilizado. Ele é utilizado para fazer esses socorros mais urgentes, né, em que você percebe que o encarnado já está meio que misturando o próprio perispírito com o desencarnado, e os dois estão ali numa sintonia que não é interessante para nenhum dos dois. É utilizado, então, esse aparelho. Então, pessoal, por hoje foi isso, né? A gente tem aí a visão de como que a espiritualidade ela conduz realmente a mesa mediúnica. Nós somos amparados o tempo inteirinho, ninguém ali fica sem amparo. A gente tem uma jorra sobre nós muita luz, muita proteção. Nossos campos mentais são esclarecidos, então a gente evolui muito quando a gente trabalha na mesa mediúnica. A gente evolui um tanto que a gente nem imagina, porque a gente está ali a serviço, a gente está ali com os estudos em dia e estudando cada vez mais, porque a gente precisa sempre se aprimorar. Não é só fazer o curso de mediunidade, é fazer o curso de mediunidade e ir estudando outros livros, estudando outras fontes, para poder se aprimorando a cada dia, cada vez que a gente está, a cada passo que a gente dá na nossa existência. E a gente percebe que o amparo é muito grande. E é muito lindo tudo isso que acontece. E como a gente pode ajudar tanta gente sem ter noção do que a gente está realmente, do que a gente está fazendo efetivamente. Todos os médiuns da mesa mediúnica são importantes. E todos recebem o mesmo amparo da espiritualidade superior. Todos os espíritos que são conduzidos para ali já foram trabalhados pela espiritualidade superior para poder estarem ali naquele momento. Então, não tem surpresas, né? Tudo ali é conduzido de uma maneira muito eficiente para que tudo, dentro daquele processo, daquele dia, ocorra da maneira mais satisfatória possível. E o centro espírita, além da dimensão física, tem as dimensões espirituais, que vão conter lá os abrigos necessários para cada espírito que entre no centro espírita para poder ser atendido, para poder ser trabalhado. Por isso, a grande importância da gente ter a consciência de que o trabalho eficiente deve ser realizado dentro dos centros espíritas, porque lá nós temos todo o amparo da espiritualidade para que isso possa ocorrer da melhor forma possível. Então, é isso. Gratidão a todos, gratidão pela presença de vocês, pelo acompanhamento de vocês, pessoas do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Três Pontas, de Minas Gerais, pessoas de outros centros, pessoas encarnadas e desencarnadas que estão aqui acompanhando esse estudo, seja presencialmente, seja depois de maneira, depois gravado, quando a gente publicar, né? A gratidão a todos. Gratidão, namastê, até semana que vem, na segunda-feira, às 8 horas, aqui, para a gente dar continuidade ao estudo. Tchau, tchau. Beijo no coração. Até lá.